Então, para começar o nosso vídeo de hoje, bora falar sobre talvez a principal referência desses jogadores emprestados, o que vive hoje o melhor momento com a camisa do Goiás, o atacante Dadá Belmonte, jogador que tem 25 anos de idade, seu contrato com o Goiás só até o final do mês de novembro de 2022 e o vínculo no Água Santa mostra que a aposta também no futebol do jogador vai até maio de 2024. Eu fiz uma pergunta, eu sabia que o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, não iria responder de cara, mas só para garantir aqui para vocês também, para tentar trazer um conteúdo mais embasado em alguma fonte dentro do clube. Perguntei para o presidente sobre o Luan Dias, Dadá Belmonte e Renato Júnior. Existe o interesse por parte do Goiás em contar com jogadores em definitivo? A resposta dele que falamos nisso depois. Não é a hora, o que disse aí o presidente do Goiás, normal, o time esmeraldino basicamente indo para a reta final da temporada, mas não tem nada garantido se vai jogar a Série B, se vai jogar a Série A do ano que vem, torcemos para que seja a primeira divisão. Então o presidente do Goiás não deu nenhum tipo de pistas, mas quero trazer aqui para vocês o que pode ser uma possibilidade para o Verdão. Sobre o Dadá Belmonte, o seu contrato é longo lá na Água Santa, ele que até o momento soma bons números pelo Goiás, se a gente considerar mais a participação, números nem tanto assim, são 22 jogos, um gol marcado na partida contra o São Paulo e outras 2 assistências nesta mesma temporada, um jogador que no Campeonato Brasileiro vem atuando mais como uma função, como um ala esquerda, ala direita, juntamente ali pode ser com o Maguinho ou na lateral esquerda com o Sávio, o Danilo Barcelos, já fez com o Juan Tavares também, enfim, jogador que fez várias funções sob o comando do Jair Ventura. Já na última Série B, ele já demonstrava que não era esse craque assim, lá às mil maravilhas, mas tinha um certo brilho, sempre entrava e ajudava com gol, ajudava com uma assistência. Por exemplo, ele deu um passe para o Aleph Manga, se eu não me engano, naquele empate contra a Ponte Preta dentro de casa, que foi fundamental para o Goiás buscar o seu acesso na reta final. Também fez algumas boas jogadas em algumas partidas chaves, como por exemplo diante do Vasco, causou aquela confusão no final, foi importante para acalmar um pouquinho o jogo. Enfim, outras partidas que ele acabou entrando no segundo tempo, deu uma assistência também para o Apodi de peito, no jogo contra o Sampaio Corrêa, e por aí vai, Então ele voltou para o Água Santa na disputa do Campeonato Paulista nesse ano de 2022, na equipe de Diadema, que não avançou de fase, mas permaneceu na primeira divisão, fez 14 partidas, 4 gols marcados e uma assistência antes de ser repassado para o maior do Centro-Oeste. Ele também passou aí nas categorias de base do Salgueiro, lá em Pernambuco, quando começou sua carreira em 2016, também defendeu o Internacional Sub-23 e a Ponte Preta na Série B de 2019, o Náutico também brevemente na Série B também de 2020. Então, qual é a tendência? O Dadá Belmonte, o Luan Dias e também o Renato Júnior vão disputar esse campeonato brasileiro pelo Goiás, e a tendência é que no ano que vem eles voltem para a disputa do Paulistão, e aí que o Goiás não pode deixar fazer esse tipo de coisa, porque é o seguinte, não são jogadores brilhantes, mas a importância de você ter uma certa sequência dentro do time, jogadores que já conhecem os seus outros companheiros e podem ajudar nesse entrosamento. Então o Goiás é fundamental permanecer em definitivo com eles, desde o comecinho da temporada, já fazer, por exemplo, um planejamento com um eventual técnico de 2023, não sabemos ao certo, se continua o Jair, se vai chegar um outro nome, mas enfim, é importante ter esse trabalho não só para um time de campeonato brasileiro, porque convenhamos, o Goiás é muito mais que isso, não tem lógica, o Goiás tá com essa mentalidade de que, vamos montar o time no começo do Campeonato Brasileiro como se fosse um time de Série C, Série D do Brasileirão. Isso é inaceitável para um futebol tão competitivo como o dos dias atuais. Então, na minha ideia de jogo, acho que a intenção da diretoria do Goiás, a previsão, a expectativa nossa, enfim, deveria ser pelo menos que buscassem esses jogadores para uma permanência em definitivo, por exemplo, como fez com o Ian Souto, zagueirão que veio do Floresta, lá do Ceará, manteve 50% para o time da capital cearense e mais 50% para o Goiás. Pode ser uma forma justa de caso aí tenha uma venda futura desses 3 jogadores, aí sim, o Goiás não precisaria tirar uma grana do bolso, descapitalizar em relação à compra desses jogadores e podendo também dar uma visibilidade maior, uma renda futura para a equipe do interior paulista. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do Dadá Belmonte, se pode ser um jogador importante para os próximos anos, e também sobre essa estratégia que eu penso ser a ideal, o Goiás deixar um percentual que seja até maior para a equipe do interior de São Paulo e que não precise tirar uma grana do bolso nesse exato momento e permanecendo com os jogadores pro ano que vem. Já dei meu pitaco a respeito de negociações, pode deixar o seu aqui embaixo também, e bora falar sobre outro jogador que vem ajudando o elenco do Goiás
da mesma forma nesse Campeonato Brasileiro. O meio-campista Luan Dias, jogador que tem atualmente também 25 anos de idade e o seu contrato da mesma forma é longo, vai até junho de 2025 no Água Santa. Obviamente o time de Diadema já percebeu, né, o potencial desses três jogadores. Certamente hoje o seu valor de mercado do Luan Dias gira na casa de 750 mil euros. Certamente o Goiás conseguiria comprar por um valor mais baixo, beleza? Essa informação é do site Transfermarkt, tanto do seu valor de mercado quanto também da sua situação contratual com a equipe paulista. Em 2022, só matei aqui 12 partidas, isso porque ele ficou muito tempo lesionado, acabou retornando já ali na fase final do primeiro turno, fez a sua estreia contra o Bragantino, né? Não, uma partida dentro de casa, 7 minutinhos, mas engatou uma maior sequência a partir do jogo contra o Fortaleza, também participou contra o Ceará, Internacional, Corinthians e já vem sendo titular algumas rodadas sob o comando do técnico Jair Ventura. Jogou bem contra o Cuiabá, uma vitória dentro de casa por 1-0, também contra o Fluminense, naquela derrota triste, né, por 3-2, e na última rodada contra o São Paulo em 3-3, acabou que ele ficou suspenso para o jogo contra a equipe do Coritiba, fez bastante falta nesse meio de campo, já havia sido uma peça também importante na última Série B, ele que costuma fazer ali meio que uma função como um meio campista, ou até mesmo um jogador caindo mais pelo lado esquerdo do campo, atleta canhoto, enfim, pega bem na bola, tem um bom drible curto, acho que é um jogador bem interessante para se evoluir para a sequência do ano. Em 2022, né, ele não havia entrado em campo por conta dessa sua grave lesão, que o impossibilitou de ter jogado o Campeonato Paulista lá na equipe de Diadema, então agora que ele está pegando o ritmo mesmo da temporada. 2021, bons números aí pelo Goiás, 28 jogos, 4 gols marcados, sendo fundamental naquela reta final. Foi um trunfo ali na mão do técnico Marcelo Cabo, naquelas vitórias, por exemplo, tentando lembrar aqui de cabeça, aqueles 2 gols que ele fez contra a equipe do CSA, né, uma vitória convincente do Goiás por 3-1 em casa. Também teve aquele jogo contra o Vitória, ele fez um gol naquela partida, e se eu não me engano o primeiro dele foi contra o Brasil de Pelotas, lá na 5ª rodada mais ou menos, onde o Goiás perdeu fora de casa, né? Então foi um jogador importante na composição do time, já evoluiu bastante se a gente comparar o que era o Luan Dias do ano passado para esse ano de 2022, mais um que, na minha opinião, deve ter um cuidado especial da diretoria do Goiás. Obviamente, vamos esperar o fim do Campeonato Brasileiro, mas gosto de trazer esse tema aqui para vocês, para a gente pensar mais com a cabeça, óbvio, né? A gente torce para o time, tem essa questão mais paixonal, mas uma cabeça mais de longo prazo, de diretoria, enfim, cobrar também atitudes como essa, que eu gosto, né, de defender aqui no canal, sobre o planejamento, pensar em longo prazo e fazer o melhor possível cada dia. Sobre o Luan Dias, ele que começou sua carreira nas categorias de base do próprio Água Santa, onde jogou até 2020, né? Até ter uma rápida passagem na Ponte Preta na Série B daquele mesmo ano. Foram 19 jogos na Série B, antes de 2021 ter feito uma boa campanha na 2ª divisão do Campeonato Paulista, juntamente aí com o Dada Belmonte, e chegar no Goiás para a Série B. Quero saber sua opinião também sobre o meio-campista de 25 anos. Se inscrever aqui no nosso canal e também conferir o link da Sorte Golbet, nossa parceira aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando no primeiro comentário fixado, beleza? Não esqueça de conferir também lá no meu Instagram pessoal, @guimachado_jack, né, de Goiás Esporte Clube. Vou estar deixando também o link para vocês conferirem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!